25 de julho é o dia em que se comemora o Dia do Motorista. E por isso nós estamos mais uma vez recebendo o diretor superintendente de Trânsito e Transporte Público de Camaçari, senhor Helder Almeida. Mais uma vez, muito bem-vindo. Obrigado, é uma satisfação estar aqui com você, principalmente falando sobre um dia tão importante, né? É verdade. Quem nos conduz, nós também que somos motoristas também nos conduzimos. Aham. Ou seja, a vida do brasileiro e do povo, do mundo em geral, né? Ele gira em torno de rodas, né? É verdade. Não só a transposição de riquezas, de mercadorias, etc., mas também para o lazer, para o dia a dia das pessoas. E é importante que a gente discuta, né, alguns problemas que acontecem nesse dia importante de reconhecimento do trabalho, né? Não só dos profissionais, Sem dúvida. mas também, né, daqueles que são motoristas particulares, mas que têm a sua responsabilidade de conduzir pessoas. Com certeza. Superintendente, eu queria que o senhor começasse falando para a gente quais são as principais infrações de trânsito registradas aqui em Camaçari. Olha, não é diferente de qualquer cidade brasileira, né? Isso aí é um perfil do motorista em todo o Brasil. Excesso de velocidade, ou seja, não respeita a velocidade estabelecida para cada via. Uso de celular Bastante. durante o percurso. Falta de uso do cinto de segurança, né? Esse aí são, vamos dizer assim, aquelas infrações assim mais corriqueiras, né? Sim. Sem falar numa gravíssima, que é dirigir sem a carteira de habilitação, que é outra infração também muito constante, tá certo? No caso de motos, né? Porque a gente está falando aqui de motoristas. Sim. E motociclistas, vamos dizer assim, né? Motociclistas são falta de uso de capacete, de equipamentos de segurança. E dos motoristas de modo geral, outras infrações também que são muito corriqueiras, é a falta de condições do veículo circular, tipo pneu careca, fazem as alterações de característica do carro, tipo colocam gás no carro, mas não tem a licença, não tem a inspeção do Instituto de Medidas, né, de Segurança, Sim. o Inmetro. E essas coisas que são essas aí as maiores. Existe uma infinidade de infrações, né, porque o Código Tributário é muito grande. Às vezes a gente não sabe nem que está cometendo uma infração, embora esteja cometendo. Verdade. Né? Mas, enfim, essas são, vamos dizer assim, as maiores, aquelas que constantemente estão nas estatísticas. Outro assunto que eu queria abordar com o senhor é com relação aos acidentes de trânsito. Ali naquela avenida Jorge Amado, que é uma avenida que é sinalizada, tem semáforo, tem faixa de pedestre, é uma via muito sinalizada, mas é uma via onde acontecem frequentemente vários acidentes. Por que, superintendente, acontece tanto acidente naquela via em específico? Olha, por isso que eu estou lhe falando, né? Ou seja, não respeita o limite de velocidade da via, não presta atenção na questão dos sinais, né? De estarem abertos ou não. Roubadinhas, que é uma coisa assim, vamos dizer assim, no Brasil é uma coisa característica. Não, vou dar uma roubadinha. Ele tem que ir mais embaixo para fazer um retorno, mas ele prefere virar logo ou à esquerda ou à direita porque vai economizar 200 metros de pista. E aí acontece nesses momentos, quanto mais o motorista se sentir seguro numa operação irregular, mais a ocorrência de acidentes se torna mais frequente e que acontece de uma forma assim bem rápida. As pessoas às vezes nem percebem. O celular, o fato de você ter um celular, receber uma chamada, enquanto você pega o celular, que geralmente se fica perto, olhou, quando ele terminou de olhar, o carro da frente parou, ele vai entrar no fundo do carro, enfim, uma série de coisas. Só isso que acontece. Ali, na Jorge Amado, nós fizemos o monitoramento, aquela avenida está toda monitorada por câmeras, que acompanha tudo. E a gente vê lá diversas
infrações de trânsito, sobretudo as roubadinhas que são dadas ali, mas também o excesso de velocidade, tá certo? Me lembrei aqui, é outra infração muito grave e muito constante aqui, né? Na nossa cidade, no nosso estado, que é a questão da embriaguez. Né? Você não pode realmente estar sob efeito de álcool, tá dirigindo, porque você perde os reflexos, né? Todo mundo sabe disso. Isso acontece constantemente. E você vê que às vezes se tira a vida de uma família que nada tinha a ver com isso, que está indo para uma igreja, que está indo para uma escola, tá certo? Que está se dirigindo para o trabalho e recebe uma agressão dessa, né? Recebe um acidente desse causado por uma pessoa que ou não estava habilitada ou estava sem condições de dirigir. Sim. Então são essas coisas que a gente está constantemente, as famílias constantemente no Brasil, todos os dias, você ligar a televisão, ler os jornais, abrir os blogs para você ver as notícias, todos os dias nós temos famílias inteiras chorando a perda de seus entes queridos por uma condição de total falta de responsabilidade de pessoas que estão dirigindo. O carro se transforma numa arma, né? Com certeza. Inclusive era essa a minha próxima pergunta sobre o uso de álcool, de entorpecentes também, né? Que não é só álcool, às vezes as pessoas utilizam de drogas também, aqueles chamados rebites, né? Que alguns motoristas usam. O senhor tem, assim, uma média de quantas ocorrências desse tipo acontecem aqui em Camaçari? Olha, de alcoolemia nós temos aí sempre, né? Todo fim de semana, toda festa que existe, por exemplo, no Camaforró, por exemplo, foram mais de 30 autuações, né? Pessoas que estavam sem condições de dirigir. E geralmente, não só a STT, mas sobretudo o Detran, que faz esse trabalho de alcoolemia, nós só fazemos o acompanhamento. Sim. Porque não temos, inclusive, aqueles equipamentos necessários, bafômetro, etc. e tal. E que na verdade, isso é mais uma coisa ligada ao Estado. Mas nós vamos, à medida do possível, ir avançando nisso. Sobretudo em campanhas educativas, para que as pessoas entendam isso. Mas é muito comum em Camaçari, muito comum. Nos fins de semana, né, na volta da praia, se você for levantar, por exemplo, os acidentes que ocorrem na Cetrel, né, são acidentes que já há anos e anos e anos em Camaçari, a gente sempre escuta um ou outro fim de semana, carros que capotam, carros que saem da estrada e pessoas que vão a óbito, né, por conta disso. Para terminar, superintendente, eu queria que o senhor, nesse dia do motorista, desse um recado para as pessoas terem mais consciência no trânsito, para que a gente possa ter um trânsito mais responsável. Bom, eu falei aqui um pouquinho de cada coisa, que eu vou fazer um resumo aqui rápido. É preciso que as pessoas entendam isso. É preciso preservar a vida, isso é que é importante. E para preservar a vida, todos nós temos que fazer a nossa parte. Acho que os motoristas são importantíssimos, porque o nível de perdas de vidas no trânsito no Brasil é muito grande. É muito grande, né? É maior até do que a violência. Se fala que no Brasil está se vivendo uma guerra civil, e morre gente e tal, mas o trânsito mata muito mais. Né? Se a gente for pegar as estatísticas, a gente vai ver que o trânsito mata muito mais. Sequela muito mais, né? Quanta gente perde membros e tal. Aqui em Camaçari eu conheço vários amigos meus que tiveram acidentes, que hoje não tem uma perna, não tem um braço, enfim, limita muito a vida das pessoas. Então eu diria a todos que tomem consciência disso, é preciso que todos nós tenhamos essa consciência no dia a dia, na maneira de dirigir, na maneira de tratar o outro no trânsito, que é outra coisa também que acontece muito, né? As pessoas passam para o trânsito as suas frustrações, os seus problemas, as suas raivas que você tem, e de repente você tem, vamos dizer assim, acidentes fatais de um matar o outro, uma briga, uma coisa assim. É muito difícil a gente dizer assim, né? Em poucas palavras, em pouco tempo, que cada um tem que fazer, mas eu acho que tem que ter consciência, sempre pensar na sua família, saber que você, quando sai, tem uma família em casa que você precisa manter, tá certo? Todo mundo tem uma família, mesmo que não esteja morando na mesma cidade, mas tem uma família. Então tem que pensar na família em primeiro lugar, pensar na sua própria segurança, na segurança dos outros que estão convivendo com você na cidade. Então eu diria isso, atenção, certo? Estudo para poder entender as regras e, sobretudo, cuidado com a vida.